padre. Vamos lá. Padre, de que maneira a religião pode influenciar na formação do caráter de uma criança? A religião pode influenciar muito no caráter de uma criança e pode influenciar para sempre mesmo no caráter da pessoa. A primeira coisa que eu preciso falar para você é o seguinte: você não pode deixar com que seu filho cresça sem uma religião. Não pode, não pode. Eu vou dizer uma coisa muito séria, falo para você como padre, mas até falo para você nem dizendo, olha, se ele tem que ser católico, se ele tem que ser evangélico, se ele tem que ser espírita. Não, ele precisa crescer com uma referência de espiritualidade na sua vida. Nós não podemos pensar que nós somos simplesmente corpo. Nós não podemos admitir que na nossa vida nós somos simplesmente matéria que lida com matéria. Não. Nós somos corpo, alma, espírito. Existe em nós uma espiritualidade. O homem pré-histórico, antes de qualquer religião revelada, ele já tinha uma ligação com o sagrado. Então, esta religiosidade, esta espiritualidade é algo inato em nós. Negar isso ao seu filho é uma irresponsabilidade. Por isso é muito importante, muito importante. Agora é muito importante também é que a religião não seja apresentada para o seu filho como uma coisa castradora, como uma coisa ruim, como algo para que você use a religião para que o seu filho cresça acreditando num Deus vingativo e num Deus mau. Cuidado, cuidado, porque nós educamos os nossos filhos querendo falar algumas coisas para os nossos filhos, querendo dizer não faça isso, e sempre que a gente quer se passar de bonzinho, a gente fala que Deus é que não vai gostar. Então cuidado, não faça isso porque Deus não gosta, não faça isso porque Deus não quer. Aí você vai criando para o seu filho um Deus que proíbe tudo, um Deus que não gosta das coisas boas, um Deus que realmente é um Deus muito mau. Ora, você deve criar seus filhos com a sua responsabilidade, na sua responsabilidade e dizendo para ele, eu não quero que faça isso, eu não quero que faça aquilo. Mas mostre para o seu filho, mostre para seu filho o quanto Deus o ama. E é isso que eu queria dizer para você, isso que eu queria dizer para você. Quando nós ensinamos a religião aos nossos filhos, a gente quer que os nossos filhos aprendam os mandamentos, que os nossos filhos aprendam os sacramentos, mas a gente esquece de dizer uma coisa básica para os nossos filhos. Nós queremos que eles aprendam no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus. Por que eu tenho que amar a Deus? Por que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas? Você ensina para o seu filho que ele tem que amar a Deus, mas você já parou para pensar por que o primeiro mandamento da lei de Deus é que a gente deve amá-lo? Por quê? A gente ama a Deus porque Deus nos amou primeiro. Antes de ensinar mandamentos para os seus filhos, antes de ensinar doutrina para o seu filho, antes de ensinar um corpo de doutrinas para o seu filho, ensina a grande verdade. Deus nos ama. Deus nos ama. Nos ama como nós somos, nos ama porque Ele nos quer, nos ama porque Ele nos fez assim. Deus me ama. Antes de ensinar para o seu filho que ele deve amar a Deus sobre todas as coisas, ensina para o seu filho que Deus o ama muito, muito. Assim como o seu filho percebe o seu amor, assim como o seu filho percebe o seu carinho, ele deve perceber também o carinho de Deus, o amor de Deus. Mas às vezes somos muito injustos com Deus. Mostramos para os nossos filhos como nós o amamos, colocamos no colo, damos mamadeira, damos aquilo, o carinho que ele precisa, mas não dizemos para Deus o quanto Deus o ama. Não dizemos para Deus, para Ele o quanto Deus o ama. Aí nós crescemos tendo medo de Deus, nós crescemos pensando mais em pecado, nós crescemos pensando somente no proibido. Não, por favor, mostre para os seus filhos o quanto Deus o ama. Basta isso. O que foi? Ah, o microfone. Ah, uma falha? É melhor. Eu já acabei de falar também.